Aleluia. Boa noite, querido. Graça e paz. Puxa mais assim. Só um pouquinho. Graça e paz. Deus é muito bom. Amém. Isso. Deus é muito bom. Deus é muito bom. E é por isso que nós estamos respirando, enxergando, se movendo. E sabe, e com o desejo no nosso coração de fazermos aquilo que o Senhor nos orienta a fazer, amém? Porque até a vontade, até o desejo de querermos agradar a Deus, de querermos fazer a vontade do Senhor, é o próprio Deus que coloca no nosso coração, amém? Isso está escrito, está nas cartas paulinas. E isso é muito bom, querido, porque a gente vai entender que não é nada de nós. Tudo é de Deus e para Deus, né? E a gente só tem que deixar o Senhor fluir na nossa vida, amém? Hoje vamos compartilhar uma mensagem da parte do Senhor, uma mensagem que pode nos edificar e pode nos ajudar a crescer mais no conhecimento, crescer no Senhor, amém? E eu quero ver um texto escrito, João capítulo 5, ele narra uma história que é extraordinária, que traz grandes ensinamentos para a nossa vida. Bem? E começando a leitura do versículo 1, ele diz: algum tempo depois, né? Esse algum tempo depois, né? Quando a gente voltar, que lê o capítulo 4, a gente vai entender todos os acontecimentos, o que aconteceu, né? E no 5 ele começa assim: algum tempo depois havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, tendo 5 pavilhões. Né? A gente sabe que Betesda em hebraico, né, quer dizer casa ou lugar de misericórdia. Pois é, foi exatamente ali onde a misericórdia, o favor e o amor de Deus se manifestou na vida de um homem, o qual nós vamos ver um pouco da história dele, né? Nós vamos ver a forma como devemos nos posicionar, como a palavra nos orienta nesse texto aqui, amém? E aí o versículo 3 ele diz: nestes ficava grande multidão de enfermos. Quem eram os enfermos? Eram os cegos, eram os mancos, paralíticos, esperando pelo movimento nas águas. Esperando pelo movimento nas águas. De certo em certo tempo, descia um anjo do Senhor, agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Então ali de certo em certo tempo havia um mover, havia um movimento que era proporcionado por Deus, né? Então o primeiro que chegasse, o primeiro que mergulhasse, que descesse aquelas águas, ele era curado de qualquer doença que tivesse. Isso mostra em primeiro lugar para a gente, querido, que não existe mal incurável, que não existe doença incurável. Aos olhos de Deus,
Aos olhos do Senhor, segundo a palavra do Senhor, não existe doença incurável, não existe mal incurável. Segundo a palavra, não existe. O que a gente nota um pouco sobre no versículo 3 é que eles ficavam ali esperando pelo movimento nas águas. Sabe, irmão, deixa eu compartilhar algo que eu aprendi com o Senhor nessa leitura. Que enquanto a gente tiver com expectativa em movimentos, enquanto a gente estiver buscando movimentos, mover, e muitas vezes mover pela concepção humana, um mover das ideias humanas, vai continuar, querido, nessa condição. Porque a pessoa que está nessa condição, a pessoa que está nessa expectativa de movimentos, sabe, a gente pode entender, segundo a Escritura aqui, que é pessoas que estão vivendo uma cegueira. É pessoas que estão mancas, é pessoas que estão paralisadas. Por quê? Porque a palavra diz: certamente o Senhor tomou e levou sobre si todas as nossas dores e doenças, pelas chagas de Cristo nós já fomos curados, sarados. Então, a gente não precisa de movimentos externos. A gente não precisa de mover externo. Sabe por quê? Jesus, ele diz assim, se em João 7:38, ele diz que quem crê em mim, como diz a Escritura, quem crê em Cristo, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Agora, recebe essa e guarda para a tua vida. Que o movimento, o mover agora não é externo, é interno. Hoje o movimento começa dentro, a agitação é dentro. Para quê? Para balançar e destruir o que está fora. Então, o mover, querido, hoje é dentro. É de dentro para fora. A palavra diz que e o meu justo, ele vive pela fé. Vamos lá em Romanos capítulo 1, versículo 17, que diz, aleluia, glória a Deus, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio a fim é pela fé, como está escrito, o meu justo ou o justo viverá pela fé. Hebreus 10:38 diz também que o justo ele vive pela fé. O movimento não é fora, o movimento é dentro, é de dentro para fora. Efésios capítulo 3, versículo 20 diz assim, que o Senhor, ele é mais do que suficiente para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera e se move em nós. É de dentro para fora. É um poder que se move dentro para pressionar o que está fora. É pela fé, querido. E se a gente, sabe, não se posicionar dessa forma, se a gente não se posicionar assim em ensinamentos desse tipo que o Senhor tem trazido para a gente, querido, sinto muito, a gente está perdendo tempo. Está perdendo tempo, querido.
precisamos nos posicionar em Cristo. Doa o que doer. Esses dias o Senhor, ele falou no meu coração que quando você se posiciona decidido a focar no Senhor, o inferno também vai se posicionar contra, para que você saia desse posicionamento. Só que Tiago 4:8 diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, se renda à liderança do Senhor, do Espírito, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Então, querido, existe as formas poderosas de nos posicionarmos e não se deixar ser vencidos pelo mal, pela tentação, por aquilo que quer nos afastar da convicção no Senhor. Aleluia. Deus é bom. Porque se é pela fé que nós vivemos uma nova realidade em Deus. Entendeu? Aquilo foi um momento que aconteceu. Era um mover externo. Hoje o movimento é interno. É por dentro, é de dentro para fora. Então, não precisamos viver atrás de movimentos. Porque o movimento, ele é proporcionado muitas vezes pelo um sentimento humano, pela concepção humana. E esse movimento, ele consegue atrair pessoas. Vou dizer, isso não passa de religião. Mas quando a gente entender o verdadeiro evangelho de Cristo, a gente vai ver e entender que o movimento é dentro. O movimento é de dentro para fora. Eu posso abrir minha boca e ministrar a vida de Cristo no meu corpo, ministrar a vida de Cristo na vida dos meus filhos, ministrar a vida de Cristo na vida de minha esposa, ministrar a vida de Cristo sobre minha família, sobre minha casa. E aonde eu for guiado pelo Senhor a fazer isso. O movimento é dentro, é de dentro para fora. Aleluia. A Bíblia diz que o Senhor, ele nos resgatou do império de trevas, do domínio das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então, precisamos cair na real para essas verdades. Amém? Vamos voltar lá para João, capítulo 5. De certo em certo tempo, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitar as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Então, como já ouvimos, não existe doença, não existe mal que o poder de Deus não resolva. Não existe mal incurável, não existe doença incurável, não aos olhos de Deus, não segundo a palavra do Senhor. Não existe. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Bem, o 5. Estava ali um certo homem enfermo, havia 38 anos. Agora imagina aí o cara há 38 anos, deitado em uma esteira, numa maca. E quando Jesus chega, aí diz assim: quando Jesus o viu deitado, e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Né? Parece até uma brincadeira. O cara, 38 anos, deitado,
sem poder caminhar, e chega alguém e faz uma pergunta dessa, uma interrogação dessa. Jesus queria ouvir da boca dele. Jesus queria arrancá-lo da dependência humana, da dependência de terceiros, porque essa era a concepção dele, essa era a mentalidade dele, porque no versículo seguinte a gente vê a mentalidade dele como estava. O homem enfermo queixou-se: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Ou seja, então isso é alguém que está dependendo de terceiros. É alguém que está na dependência de pessoas. Sabe de uma coisa, meu irmão? O que Deus menos quer para a nossa vida é que a gente viva na dependência de homens. É que a gente viva na dependência de outros. É que a gente viva de verdade na dependência do Senhor, dependendo da palavra dele. O centurião, quando chega para Jesus e diz assim: Senhor, o meu servo, ele está doente, à beira da morte, vem. Jesus diz assim: eu vou curar. Então ele diz assim: eu não sou digno de que o Senhor entre debaixo do meu teto. Basta uma palavra e ele será curado. Esse basta uma palavra, ele está dizendo: Senhor, ele só está dependendo do que o Senhor disser para ele. E Jesus diz assim: vai e seja feito conforme você creu. Então, é a nossa fé, querido. É dentro, é de dentro para fora. É se basear no que Cristo já fez e manifestar essa fé, querido, de dentro para fora. Aleluia, glória a Deus. No tanque. Quando a água é agitada, pois enquanto eu estou indo, desce outro antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: levanta-te, apanha o teu leito e anda. Essa foi a ordem do Senhor. E eu quero entender, e eu entendo, que essa é uma ordem de Deus para a minha vida e para a tua vida. Levante-se e ande. Eu não sei em que estágio você está. Eu sei onde eu estou, mas eu não sei em qual estágio você está. Eu não sei em qual esteira, em qual maca você está. Eu não sei em qual condição você se encontra. Agora, a ordem do Senhor é essa: levanta-te. Levanta-te e anda. Sabe, aquele homem, ele passou a desfrutar de algo extraordinário que ele há muito tempo não desfrutava. Tem coisas que há muito tempo já era para eu e você estar desfrutando, e nós não estamos, querido, simplesmente por estagnar, simplesmente muitas vezes por desconsiderar as orientações do Senhor, muitas vezes por viver debaixo da dependência de homens. Você deixa de crescer, deixa de avançar, deixa de correr por estar na dependência de homens. E a Bíblia diz que imediatamente o homem ficou curado. Sabe? Ele recebeu aquela palavra. E quando a gente, querido, recebe no nosso coração aquilo que Deus está ministrando sobre nossa vida e se posiciona nisso, sabe o que é que Deus quer? Aquele homem, ele começou a se mover debaixo de uma palavra: levante-se e ande. Aí lá na frente ele encontra alguém, um monte de religioso que começa a questionar, começa a perguntar.
tá, você não sabe que hoje é sábado, que não pode, sabe? Os não pode, que sempre vai partir da religião, dos religiosos, daquele que vai dizer que você não pode, que está errado, sabe, meu irmão? Se Deus te deu uma palavra, anda debaixo dela, se move nela. Amém? Foi exatamente o que aquele homem fez. Esse homem passou a desfrutar de um novo tempo em sua vida e não mais depender de terceiros. Passou a se mover debaixo de uma palavra que Jesus liberou sobre sua vida. E hoje a palavra é essa: levante-se e ande. Levante-se e ande. Não viva na dependência de pessoas. Comece a ter as suas próprias experiências com o Senhor. Você nunca vai ter um crescimento em Deus se não aprender a ter e viver nas experiências pessoais com o Senhor. Experiência de outros não é base para a sua vida. Experiências de pessoas não é base para a minha vida. Testemunho de pessoas não é base para a minha vida, nem para a sua vida. Precisamos ter os nossos próprios testemunhos. A nossa própria vida com Deus. Amém? Então, querido, aqui eu finalizo, em nome de Jesus, e eu dou graças ao Senhor por isso. Amém? Deus é bom e o diabo não presta. Glória a Deus. Glória a Deus.